Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal Via do Céu, nosso programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2026, que tem como tema geral a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Para a aula de hoje, temos como convidado nossos professores, professor Carlos Kaique, pode ser meu professor? Pode ser o professor. O nosso professor Leonardo Ramos Padilha, pode ser meu professor? Pode ser o Sejam bem-vindos ao nosso canal, aula de hoje. Meus irmãos, temos como tema para a aula de hoje a lição de número 8, que tem como proposta o Deus Espírito Santo. Lição essa que será trabalhada no dia 22 de fevereiro de 2026. A nossa lição tem como texto áureo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho escrito por João, capítulo número 14, versículo número 26. Verdade prática da aula de hoje será: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. Nossa lição está dividida em alguns pontos. O primeiro ponto a ser trabalhado será a pessoa do Espírito Santo. O segundo ponto a ser trabalhado na aula de hoje será a divindade do Espírito Santo. E terceiro e último ponto da aula de hoje será as obras do Espírito Santo. Convidamos você a pegar a sua Bíblia, pega a sua revista, vem conosco estudar a Palavra de Deus. Vamos aí realizar agora a nossa leitura bíblica em classe com o nosso professor Carlos Kaique. Professor, nos ajude aí com a leitura bíblica em classe. Amém. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 14, versículos 25 ao 31. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Muito obrigado, professor. Meus irmãos, então vamos começar a comentar a nossa aula de hoje. Você que está chegando aqui agora, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa um like, compartilha e comenta. Deixa seu comentário aí no vídeo e nos ajuda a compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Você que está assistindo o nosso canal, você que está assistindo o nosso vídeo, se quiser também aí nos marca na nossa rede social, nos procura lá no Instagram, Via do Céu Oficial. Nos marca lá que a gente vai estar aí repostando a tua marcação lá no Instagram. Vamos aí comentar o primeiro ponto da nossa aula de hoje. Vamos pedir ajuda aqui ao nosso professor Leonardo Ramos Padilha para estar nos ajudando a comentar aqui. Lembrando aos irmãos, estamos estudando hoje sobre o Deus Espírito Santo. Então vamos dizer que propriamente estamos estudando aí a área da teologia, conhecida também como pneumatologia, né? Assim, professor? Exato. Uma palavra de difícil expressão, mas que até assim, talvez para alguns irmãos seja até um pouco inédito, né? Verdade, professor, a expressão é essa mesmo, inédito. Mas apesar de ter uma expressão, como o professor colocou aqui, inédita, se trata de uma matéria, de uma disciplina que fala acerca de um ser, de uma pessoa. Exato. Que eu posso dizer que todo crente que pratica o exercício da oração, da leitura da palavra, da comunhão, da busca, conhece muito bem essa pessoa, que é o Espírito Santo. Exato. Né? Na verdade, ele tem um poder de atuação gigante, a gente vai comentar aqui na aula de hoje ainda, mas um poder de atuação tão grande que
Até na salvação ele tem a sua participação, Sim. né? Sem Podemos dúvida. colocar assim. Então vamos falar sobre a pessoa ou o Deus Espírito Santo. Professor, nos ajude aí. A paz do Senhor, meus irmãos, queridos irmãos, é com imensa alegria, professor, que nós temos a oportunidade de tocar nesse assunto, porque o Espírito Santo, ele é muitas vezes deixado de lado, ou seja, negligenciado. Porque muitas vezes é até difícil alguma pessoa, até eu mesmo, eu digo por experiência própria, admitir ou enxergar, parar para pensar, olhar para o Espírito Santo e entender que ele é Deus. Porque a gente costuma associar o Filho, ou seja, Jesus, como Deus, mas o Espírito Santo muitas vezes é colocado nos canteiros, um pouco de lado, ou seja, a pneumatologia, como o senhor colocou, ela é negligenciada. E eu vou abordar de maneira bem breve o porquê isso é um equívoco. Não é? O primeiro ponto, meus irmãos, a gente tem a imensa alegria de falar do Espírito Santo. É interessante eu falar aqui porque tem essa dificuldade de associá-lo como Deus, e mais difícil ainda, professor, é associá-lo como uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ao mesmo tempo é Deus. Mas o que é uma pessoa? Pessoa é um indivíduo ou uma criatura dotado de pessoalidade e personalidade. Isso é uma pessoa. Mas nós estamos tratando, não é de uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Nós estamos falando do Deus Espírito Santo, que é uma pessoa da Santíssima Trindade. E qual é a diferença? A diferença é que ele não é criatura. Por quê? Porque ele é criador. Amém. Ele também tem pessoalidade e personalidade. Ele não é criatura, ele é criador, porque ele é autossubsistente e ele é eterno. Não é? Glória a Deus. E mais, o Espírito Santo, ele é autônomo, ou seja, ele não é submisso a nenhuma outra pessoa da Trindade. Ele não é submisso, ainda que ele possa se submeter em uma questão de reverência, de obediência, até porque a Trindade, ela tem sua dinamicidade, tem o seu dinamismo, não é? E ele é autônomo e ele possui propósito. O Espírito Santo tem propósitos muito lindos e muitas vezes esquecidos. E a princípio vamos tocar em poder. O Espírito Santo concede poder. Tanto é que os apóstolos na igreja primitiva, eles realizavam, não é, maravilhas, sinais, prodígios com poder do alto, ou seja, concedido pelo Espírito Santo. Agora que lógico que em nome de Jesus. Então a gente já vê uma interação entre as pessoas. O Espírito Santo, ele também concede capacitação, não é? Santificação, guia, sabedoria. O Espírito Santo é uma pessoa relacional, ou seja, ele se relaciona conosco. Ele interage, professor Caio, conosco. Que lindo é isso! Ter o Espírito Santo, Deus, uma pessoa divina que se relaciona conosco. Glória a Deus por Glória isso. a Deus. Nos ensina, nos faz lembrar, distribui os dons, entre outras virtudes e qualificações. E mais, o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele também tem emoções. Não é? O apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Então a gente tem que ter cuidado, porque é uma pessoa. E a gente não fala com as pessoas de qualquer maneira. Não é, professor? Eu não vou chegar ao senhor nunca que eu vou e lhe faltar com respeito. Eu posso sair daqui brincar e lhe faltar com respeito sem ter aquela intenção. Sim, eu posso falhar. Mas eu não vou chegar com o senhor com falta de respeito. Então, quem dirá com o Espírito Santo? Não é? E mais, eu digo que o Espírito Santo, ele é muito importante. Não estou dizendo que ele seja o mais, mas eu estou dizendo que ele às vezes é negligenciado, mas ele é muito importante. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi o primeiro da Santíssima Trindade a ser mencionado especificamente. Como assim? A gente pega lá Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus. Deus ali vem do hebraico Elohim. Elohim é Deus no plural, porque indica a Trindade.
Amém. Agora, quando a gente pega o versículo 2, a gente vai ver, não é? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele foi o primeiro na Bíblia a ser mencionado de maneira direta. Foi a primeira pessoa na Santíssima Trindade a ser mencionado de maneira específica. E também, meus irmãos, eu gostaria de colocar aqui, professor, se eu me permite, Claro, claro. um livro, uma obra majestosa, magnífica, do nosso estimado evangelista, não, um servo de Deus, de nossa admiração, Sim. o evangelista Alessandro Barreto e sua obra Proto-Pentecostes. Adquirir baratinho, viu, professor? Né? Vale muito a pena. Eu ainda estou no comecinho, mas é um livro abençoado, edifica, ensina, é um livro abençoado. Que Deus abençoe o senhor, evangelista. Não sei se o senhor vai chegar a ver, mas de toda maneira o meu desejo é que Deus lhe abençoe, porque o senhor é uma bênção. E o escritor, não é, o nosso querido evangelista, ele deixa claro na página 81 que o Espírito Santo ele atua de maneira específica, ou seja, ele é mencionado. Vou dar 3 exemplos aqui. Amém. Gênesis 41, versículo 38 diz: um varão como este tem que haja o Espírito de Deus. Êxodo 31, verso 3: e o enchi do Espírito de Deus. Números 27, versículo 18: homem em que há o Espírito. Amém. O Espírito Santo ele também foi se revelando, não é, de maneira progressiva na história. Ele não foi supimpa, apareceu de uma maneira única e exclusiva. Não, ele foi se revelando de maneira progressiva até a plenitude dos tempos, ou seja, até o Pentecostes, até o derramamento da sua graça, o seu derramamento, a sua graça em forma de manancial, regando todos nós. E, meus irmãos, Jesus, ele até prometeu, fez uma promessa aos seus discípulos e serve para nós. Jesus disse certa vez: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, Jesus deixou uma pessoa, um pai, para cuidar da gente, para se relacionar conosco. Amém. E meus irmãos, que privilégio nós sermos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma pessoa divina habitando em nós, professor. Glória Isso a Deus. É privilégio. O Espírito Santo, ele muitas vezes eu falo aqui, repito, esquecido, negligenciado, mas ele tem sua importância. Ele é Deus e é uma pessoa que se relaciona conosco, que habita entre nós. Amém, professor. Amém, professor. Muito obrigado, professor. E para quem deseja adquirir esse livro, qual é o lugar onde os irmãos podem encontrar esse livro aí? Muito bem, professor. Boa pergunta. Editora Bereia. Nós temos a sede da editora Bereia lá no Recife, isso, onde ela está situada, ali no Recife, no Templo Central da Assembleia de Deus, mais Amaro, melhor dizendo, na Avenida Cruz Cabugado, bairro Santo Amaro, ali no Recife. Amém, professor. Muito obrigado. Todos os irmãos que queiram adquirir, né? Sim. Proto-Pentecostes. Proto-Pentecostes. Livro aí maravilhoso. Ele também tem outro livro. Tem outro livro também. O professor vai apresentar. Né, professor? Pode apresentar e vir aí para os irmãos. A adoração ao Espírito Santo. Professor Malvin está aqui. São 2 obras excelentes. Sim. De um escritor só. De um escritor. E o escritor tem currículo. Tem, né? Tem currículo e ele se expressa de uma maneira muito clara. Amém. Muito claro, o que é muito bom para qualquer leitor. Nosso mestre e evangelista Alessandro Barreto. Homem de Deus. Homem de Deus. Temos acompanhado esse homem de Deus aí. Deus abençoe o senhor, ministro. Deus abençoe o senhor, grande homem de Deus. Muito bem, professor. Muito obrigado pelo comentário. Vamos para o nosso ponto número 2. Você ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal. Vocês viram aqui o nosso professor poliglota. Ele nos trouxe aqui, Eloí. Quando ele falou, eu fiquei aqui, meu Deus do céu, o homem é outro patamar. O homem, o currículo dele é absurdo. Com quem eu aprendo. É verdade. A humildade também dele é muito grande aqui. Mas vamos ouvir o nosso professor Carlos Kaique aqui nos trazer agora um comentário a respeito do ponto número 2, professor. Nós vamos tratar aqui sobre a divindade do Espírito Santo. Amém. A divindade desta pessoa. Por favor, professor, nos comente aí. Amém. O comentarista, ao trazer o ponto 2,
O primeiro subtópico ele vai falar sobre o debate filioque. E é interessante a gente falar sobre isso porque quando nós olhamos para a história da igreja, depois da igreja de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que até na própria igreja de Atos dos Apóstolos tinha uma série de reuniões, podemos dizer assim, que mais à frente vinha a ser chamado de concílios, onde os homens de Deus se juntavam para debater a respeito de doutrinas, a respeito de assuntos relacionados àquilo que Jesus ensinou. E a gente vai perceber que quando o comentarista ele traz sobre esse debate filioque, ele vem trazer justamente a respeito desses concílios. E muitas vezes algumas pessoas elas têm a dificuldade de entender a importância desses concílios, porque desses concílios muitas vezes vai sair alguns credos, só que as pessoas acham que porque muitas vezes, me permita citar dessa forma, se tinha uma presença muito grande da liderança católica em alguns concílios, as pessoas acham que ele não serve para conta de nós, somos protestantes. Entendi. Que é algo que deve ser descartado, que é algo que a gente não consiga usar. Mas esses concílios, eles se reúnem para tratar assuntos bíblicos. Desses concílios que saíam os credos, e os credos nada mais eram do que declarações de fé. Nós temos, por exemplo, declarações de fé hoje de variadas denominações. Sim. E a gente entende, quando olha para esse assunto, que esses concílios eles tinham como objetivo ressaltar a pessoa do Espírito Santo, combater heresias que na época vinham surgindo, dizendo que o Espírito Santo ele não era Deus, ele não era parte da Trindade, rebaixando o Espírito Santo como alguém submisso ao Pai e ao Filho, no sentido de ser menor em poder. Então a gente percebe que esse debate ele acaba acontecendo principalmente por um detalhe específico nele, porque nós temos alguns concílios, e o primeiro concílio que acontece lá em Niceia, quando se trata do Espírito Santo, é feita uma menção lá no final dizendo: e também cremos no Espírito Santo. Amém. O segundo concílio em Constantinopla, a liderança que estava ali chega a dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. E é justamente nesse ponto onde começa esse debate, porque esse proceder do Pai e essa terminologia e do Filho é o que significa filioque. Filioque significa e do Filho, é uma palavra que vem do latim. E quando é colocada essa palavra ela começa a causar uma desavença entre a liderança. Porque no terceiro concílio, em Éfeso, eles ressaltam que o que foi dito no primeiro concílio era o certo. E mais à frente, quando ocorre outro concílio, agora o niceno constantinopolitano, a gente vai perceber que nesse concílio há um debate de se dizer: não, o Espírito Santo ele só procede do Pai, enquanto que outra parte dizia: não, o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. E é onde surge esse termo, e é onde mais à frente a gente, quando estuda história, vai ver o cisma do Oriente em 1054 depois de Cristo. E o cisma do Oriente é uma separação que há dentro da Igreja Católica, onde a Igreja grega ortodoxa acreditava que o Espírito Santo ele só procedia do Pai, e a Igreja Católica Romana, que é aqui a gente tem mais habituação, tem mais costume, que é a que chegou até nós, ela acredita que ela vai defender que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E nós, quando olhamos para a Bíblia, a gente vê que a realidade é essa. O Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Porque Jesus ele disse que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador. Jesus ele disse que o Consolador viria e que ele viria em nome dele. Então a gente entende que o Espírito Santo ele não vem apenas da parte do Pai, mas ele vem da parte do Pai e do Filho. E isso é importante de ser ressaltado, porque a gente aqui vê a unidade na Trindade. Eles não trabalham separadamente, eles não trabalham de maneira desconexa um do outro. Eles podem em algum momento alguém ter digamos assim, uma aparição maior, mas a Trindade está trabalhando em unidade. Então o Espírito ele procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo ele também possui os mesmos atributos divinos que o Pai e o Filho possuem. O Espírito Santo ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno. Glória a Deus. Como o professor Leonardo citou, o Espírito Santo ele já estava na criação. Quando Deus estava criando, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Então, o
O Espírito Santo, ele tem esses atributos. A gente sabe que são atributos incomunicáveis, que só Deus possui. E se nós estamos falando que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é divino, então os atributos divinos também são possuídos pelo Espírito Santo. E a Bíblia também vai nos falar sobre alguns símbolos que representam o Espírito Santo. Uma forma dele aparecer, uma forma de mostrar a sua ação. O comentarista ele coloca algumas aqui como fogo, por exemplo, para retratar o batismo no Espírito Santo e a pureza da presença do poder de Deus, a água, porque o Espírito ele flui da palavra como águas vivas. O vento se refere à natureza invisível do Espírito Santo. A maneira como o vento ele vem, ele sopra, a gente não vê, mas sente. Muitas vezes o Espírito Santo ele trabalha em nosso meio, ele age, ele sopra do seu poder em nosso meio e nós não vemos, mas sentimos a sua presença e a sua ação. O óleo que muitas vezes nós encontramos na Bíblia sendo utilizado para acender candeeiros, para acender o fogo, para acender a luz que não pode se apagar. E a chama que está em nós, para ela não se apagar, nós devemos manter vivo o relacionamento com o Espírito, porque é Ele quem alimenta essa chama, quem alimenta essa presença de Deus dentro de nós, para que o nosso fogo não venha a se apagar. E a pomba que nós vamos ver no batismo de Jesus, que ele vem de forma corpórea como pomba, que mostra ali o símbolo de paz, de mansidão. A pomba ela assume essa característica e o Espírito Santo ele é atribuído a isso, a paz, a mansidão que o Espírito Santo ele traz sobre a vida da pessoa e que ele gera na vida de uma pessoa. Amém, professor? O senhor me permite? Claro, mestre, por favor. Eu achei interessante o professor falando, não é, da comunhão com o Espírito Santo, que a comunhão com o Espírito Santo ela gera alegria. E eu me lembrei, enquanto o professor Kaique ia falando, eu fui me lembrando aqui do salmista Davi, Salmo 51, porque ele está triste, né? Ele está confessando o seu pecado, e ali momentaneamente o Espírito Santo havia se retirado dele, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Então, pelo pecado ele se afastou um pouco, mas o Davi, não é? Ele procurou ao Senhor na sua oração, está registrado no Salmo 51, e o versículo 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele traz alegria. Quando o Espírito Santo não está presente, não há alegria. Meu Deus. E Saul soube bem disso, né? Pois é. Saul experimentou isso. Meu Deus, mestre. Se retirou, ele sentiu um abandono gigante, né? E isso trouxe várias outras consequências. Não vai dar pra gente trabalhar aqui, mas quem conhece a história, você que não conhece, vai pesquisar, sabe o quanto foi doloroso, né, a punição que ele recebeu de ter o Espírito Santo se afastando da vida dele. E você, como crente, nós como crentes não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Estaremos vulneráveis demais às forças das trevas. Muito bem, professor, muito obrigado, mestre. Vamos seguir aqui, meus irmãos, vamos para o ponto número 3. Nós já vimos aqui que o Espírito Santo ele não é inferior nem ao Filho, nem ao Pai, né? Mas ele assume um papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes, né? O Espírito Santo só está na vida daquele que crê na pessoa de Deus. E nós vemos aqui também, agora o professor nos comentou aqui, que a divindade do Espírito, ela está mais do que confirmada nas páginas da Bíblia Sagrada. Houveram vários concílios para isso. Ele descreveu os concílios aqui, eu ficava abismado com tamanha qualidade como ele expôs aqui, outra coisa, né? Trazendo aí história, fatos. Eu acho maravilhoso. Você pegou a história e trouxe fatos. Não é coisa da cabeça, né? Da imaginação. Fatos que comprovam que aconteceram isso, né? E que provaram a divindade do Espírito através dos fatos, revelando assim seus atributos, né? E símbolos que são relatados nas páginas da Bíblia Sagrada, né? E a gente sempre vai ficar com a palavra, né? A gente sempre vai ficar com a palavra. Eu aconselho você de casa, toma o mesmo conselho. Tome o mesmo conselho, meu irmão. Fica com a palavra. Pega a visão. Pelo amor de Deus.
Como né? dizia Lutero, só a escritura. Perfeito, perfeito. Excelente. Vamos agora para o ponto número 3, pegue sua revista aí, as obras do Espírito Santo. A gente vai descrever aqui pelo menos 3 obras, né, que ele realiza, mas a gente sabe que tem várias outras. A primeira que o nosso comentarista coloca aqui, vocês viram aí, que é a obra que ele realizou na encarnação do Filho de Deus ali, né, concebendo no ventre da Maria. Sim. Né? No ventre da Maria a gente vê a obra do Espírito Santo, onde o texto de Lucas, do Evangelho, né, do Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 1, verso 35, diz: será sobre ti o Espírito Santo, né, mostrando a obra do Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Santo, agora se referindo a Jesus, né, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E aqui, como a comentarista colocou, o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria, né? Embora Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. E é muito importante a gente tomar cuidado com essas palavras aí, porque a gente vê muitos irmãos às vezes com muito descuido. A gente às vezes pode acreditar que não é nem por maldade, mas por descuido, acaba colocando ali que o filho foi gerado, e é diferente. Ele foi concebido no ventre de Maria, mas ele é gerado desde a eternidade. Ele sempre existiu. Exato. Ele não passa a ter a existência a partir do momento em que ele é concebido no ventre de Maria. Pelo amor de Deus, crente, anota isso e não vai falar besteira na tua sala, nem vai falar, nem vai acreditar de uma maneira errada, né, professor? Exato. E, professor, importante ressaltar aqui, quando, se eu não me engano, é o salmista que ele chega a dizer que ele foi gerado, esse ser gerado desde a eternidade, a gente não está falando de ser criado. Isso. Jesus não foi criado, ele foi gerado no sentido humano. Isso. No sentido dele como um ser humano, ele foi gerado por Deus desde a eternidade, porque o plano de Deus já existia. É verdade. Então esse gerado ao qual a Bíblia se refere não é de ser criado, mas sim de ser ali gerado como um ser humano para vir a essa terra como carne. Entendi, professor. Posso seguir, professor? Sim. E o segundo parágrafo do ponto 3 é falar sobre o Espírito Santo e a ressurreição, né? E a ressurreição, onde a gente vai ver também a obra do Espírito Santo acontecendo na ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, né? O comentarista trouxe aqui alguns textos, mas ele coloca aqui um texto maravilhoso que vai estar em Romanos, capítulo 8, versículo 11, né? Sim. E diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, né, a Jesus, habita em vós, aquele de que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vos vivificará. Falando que o Espírito Santo atuou, trabalhou, esteve presente na ressurreição do Filho, e é esse mesmo Espírito que traz para nós vida. Vida. Vida, e é a vida que Jesus promete, que é a vida com abundância. Então, meu irmão, receba vida. Amém. Vida que é trazida sobre as nossas vidas pela pessoa do Espírito Santo. Você que não tem, peça a Jesus, receba Ele como seu Salvador e receba a vida de Deus, tá? Para você se mover, não é assim? Para você pensar, para você ser feliz. Receba a vida de Deus, aí o Espírito Santo te traz vida. Alegria. Alegria, perfeito, mestre. O Espírito Santo traz vida. E sem contar que quando a gente fala do Espírito Santo e a ressurreição, ele não só trouxe a ressurreição de Cristo, mas ele também nos garante a ressurreição final. Amém. Sim. Ele nos garante não só a vida desta terra, mas aquela vida que Jesus prometeu após. Glória a Deus. E aqueles que morreram em Cristo, eles não morreram para se acabar. Não. Eles não morreram para virar pó e cair no mar do esquecimento. Eles não morreram para estar dormindo em um limbo. Eles morreram, mas o Espírito Santo garante, no último dia, quando Jesus vier para nos buscar, a ressurreição final, que eles serão ressurretos. Amém. E nos encontraremos com Ele nos ares. E ali nós teremos nossos corpos glorificados e entraremos para as bodas do Cordeiro. Essa é a esperança, a garantia que nós temos da parte de Jesus. E que o Espírito Santo ele está com a gente para nos fazer lembrar. E também porque ele nos garante que nós vamos passar por esse momento. Glória a Deus, professor. Muito bom, professor. Professor, e
Vê só como é grandiosa a obra do Espírito Santo. Sim, Já pensou sim. como seria se o Espírito Santo, porque quem fez a obra salvífica, ou seja, quem morreu na cruz em nosso lugar foi Jesus. Foi Jesus. O sangue dele nos redimiu. Mas e o papel do Espírito Santo? Quem é que Jesus disse que ia enviar, e essa pessoa que ele enviasse nos convenceria do pecado e do juízo? Ou seja, o Espírito Santo é quem aponta uma consciência morta, digamos assim, e diz: você está em débito com Deus. E quem pagou os seus pecados foi Jesus. E você precisa aceitar a Ele, você precisa se entregar a Ele. É o Espírito Santo convencendo, ou seja, Ele mostrando a realidade do ser humano sem Deus. E Ele dizendo, e convencerá, não é, do pecado e do juízo, ou seja, que Deus há de ter misericórdia através do nosso intercessor, o Espírito Santo. Amém. Muito bom se eu colocar isso, porque eu logo me lembro agora, e pego esse gancho para falar sobre o parágrafo 3, que é o Espírito Santo e a santificação. Como o senhor colocou aqui, ele não só atua no convencimento do pecado, no homem, né, assim, mas também promove uma transformação. Então, meu irmão, eu entendo que existam muitas dificuldades no que diz respeito a um processo de mudança. Mas para essa tarefa não estamos sós. Né? Temos a pessoa do Espírito Santo que nos garante auxílio forte, tá? Neste trabalho árduo. E aí a gente vai colocar aqui, o comentarista coloca aí a santificação posicional, que é aquela que acontece no momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, confessamos, né, essa decisão. E existe a santificação progressiva, que é essa, que vamos trabalhando ela diariamente. Vou usar essa expressão, viu? Olhe, hoje, dia 19 de fevereiro de 2026, quem pegou a referência aí, pegou. Conservando a santificação e o modelo do céu. Pronto. Quem pegou, pegou. Amém. Conservando. Amém. Preservando o modelo santo que o Senhor estabeleceu. Amém. Quem pegou aí pela data, alguns pegaram a referência aí, né? Com certeza. Então o conselho é andai no Espírito, ou andai em Espírito, né? Gálatas 5:16. Por quê? Para que não entristeçamos o Espírito Santo, porque ele vai se entristecer, a gente já descreveu aqui. Professor, eu sei que o senhor quer comentar alguma coisa, comente algo. Professor, é porque eu não podia não, deixar de lado. O senhor tem que falar. Que o Espírito Santo, melhor dizendo, que nós não estamos sós. Não. Porque nós temos o Espírito Santo. E Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro, o quê? Consolador, ou seja, uma pessoa que vai vos consolar. E a lição, o pastor Douglas, que é um mestre, o pastor Douglas é uma bênção. Ele colocou aqui o vocábulo, né, de consolador, do grego paráclitos, né, isso que significa aquele que encoraja, que conforta, ajudador, auxilia na necessidade e ainda advogado, que é quem intercede ou defende alguém perante uma autoridade. É o Espírito Santo, nós não estamos sós. Você está bem protegido e bem garantido, né? O senhor colocou aqui, o senhor colocou aquele que encoraja, aquele que conforta, aquele que te defende diante de pessoas. É maior do que eu, ele te defende. Ele te protege, né? Então você não está sozinho, você não está sozinho. Mas é isso, meus queridos, essa também é uma das obras que são realizadas pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a gente já está chegando ao fim do nosso vídeo, o tempo já se foi. A gente agradece a sua audiência até aqui. Muito obrigado por nos acompanhar, assistir o vídeo do nosso canal. Mais uma vez pedimos, se inscreva, ative as notificações, compartilha, comenta, deixa o like, nos ajuda nesse trabalho de compartilhar a palavra de Deus. Agradeço aos nossos professores por estarem presentes conosco nessa aula, mais essa aula. Pedimos a você que continue conosco. Continue conosco. Siga as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no Instagram Via do Céu Oficial, tá? Lá a gente vai estar postando diariamente, tem conteúdo lá, Assistiu o nosso vídeo, faz um registro, marca o nosso Instagram, a gente vai estar repostando, vai estar entrando em contato. A gente fica muito grato pela audiência de vocês, pelo feedback de vocês, o bom relacionamento com vocês. Deus abençoe vocês,
Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço.